A Patrulha Aérea Civil foi criada no Brasil em 16 de abril de 1959, Decreto número 1213, Congresso Nacional, criada sob autorização do ministro da Aeronáutica, Francisco de Assis Correia de Melo, e tendo como fundadores os oficiais da Aeronáutica, Major Brigadeiro do Ar Alfredo Gonçalves Correia, in memoriam, juntamente com o Coronel Aviador Antônio da Costa Faria, in memória, da então Diretoria da Aviação Civil, DAC, na então capital da República dos Estados Unidos do Brasil, o Rio de Janeiro. A Patrulha Aérea Civil é uma força auxiliar de busca, resgate e salvamento presente em vários países do mundo, com o reconhecimento da ONU, Organização das Nações Unidas. A mesma inicialmente foi criada nos Estados Unidos da América como um grupamento especial de resgate aéreo de pilotos desaparecidos no início da Segunda Guerra Mundial. O projeto Lei 1213 foi aceito por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, em reunião da sua turma B, realizada em 2/12/1959, que optou unanimemente pela constitucionalidade do projeto Lei 1213. Em 25 de março de 1960, a Patrulha Aérea Civil também foi reconhecida no mesmo projeto pelo então ministro da Aeronáutica, o Major Brigadeiro do Ar Francisco de Assis Correia de Melo. Em 28 de fevereiro de 1961, o Diário do Congresso Nacional publicou o decreto de reconhecimento e apoio às atividades da Patrulha Aérea Civil. Heróis brasileiros como Nicola Santo, Anésia Pinheiro Machado e o presidente da República, Pedro Aleixo, que enquanto deputado federal foi o relator do projeto-lei que deu reconhecimento de força auxiliar à Patrulha Aérea Civil, fizeram parte dessa história que não pode ser apagada. A aviadora Anésia Pinheiro Machado foi comandante do Corpo Feminino da Patrulha Aérea Civil em 1959, primeira aviadora a realizar o voo solo no Brasil. Amiga de Santos Dumont e reconhecida como uma das 14 personalidades da Força Aérea Brasileira. Nicola Santo, amigo de Alberto Santos Dumont e engenheiro auxiliar de seus projetos, segundo arquivos do Instituto Histórico-Cultural da Força Aérea Brasileira, em 1913, o primeiro hangar no Campo dos Afonsos que foi reconhecido pela Força Aérea Brasileira como a primeira experiência militar do Brasil, foi construído por um oficial da Patrulha Aérea Civil, engenheiro Nicola Santo, que ao ser entrevistado por um jornalista do jornal O Globo, em seus últimos dias, somente possuía uma pequena mala embaixo de sua cama, com a farda de oficial da Patrulha Aérea Civil e suas medalhas concedidas pelo presidente Juscelino Kubitschek. Os primeiros foguetes brasileiros lançados com sucesso foram provenientes de parceria da Patrulha Aérea Civil, a Marinha de Guerra e o Exército Brasileiro. Os mesmos foram projetados pela Patrulha Aérea Civil. Em meio a centenas de publicações de reconhecimento dos serviços prestados pela Patrulha Aérea Civil ao Brasil, nada melhor que ouvir de quem viveu estes marcantes momentos. Quando eu tive contato, o que seria a Patrulha Aérea Civil, era PAC, foi uma propaganda que passou pelos meios de comunicação, ali pelos anos 59, eu tinha 16 anos naquela época. Então minha família falou, tá tendo um movimento aí do pessoal da aeronáutica, né? Eu procurei onde seria o acesso e dali dei meus primeiros passos na Patrulha Aérea Civil e depois, uma vez ali, na Patrulha Aérea Civil, vim saber da história da Patrulha Aérea Civil. Vou tentar em poucos minutos comentar sobre talvez 75 anos de Patrulha Aérea Civil. Por que 75? São 60 do Brasil e mais o tempo que ela veio a nascer nos Estados Unidos. E ela foi criada em função da guerra, da entrada da guerra dos americanos, provocada pela invasão de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Então, os Estados Unidos ficou um tanto desguarnecido internamente, que toda a força mobilizável dela foi envolvida no fator guerra. Então, os que não foram para a guerra, pessoal principalmente da aviação civil, aeroclubes, né, se reuniram para fazer a defesa interna do país. E dali criaram a PAC, né, com o siglo Civil Air Patrol, que era de princípio o berço dos aeroclubes e dali expandiu, dando instrução para as pessoas entrarem em defesa de alerta na costa americana. Aqui no Brasil foi trazido, igual foi comentado, nós tivemos conhecimento com personagens, convivemos bastante aqui, que faz parte da história de Minas Gerais e quiçá do Brasil.
que era o então doutor Augusto Lima Neto, um entusiasta da aviação, que estudou na América do Norte, voou na América do Norte, inclusive consta como registro de um dos primeiros brasileiros civis a voar um avião a jato militar nos Estados Unidos. E ele, junto com mais outras pessoas do eixo Rio, São Paulo e Minas, simultaneamente criaram a Patrulha Aérea Civil nesse triângulo social que era aqui nesse eixo sudeste, né? E aqui em Minas Gerais, o que aconteceu? O que poderia entrar para a Patrulha Aérea Civil? De primeiro eram pessoas, cidadãos brasileiros, que tinham uma certa legitimidade como cidadão, porque a gente tinha que apresentar atestado de boa conduta, atestado de saúde, vários atestados de ordem política social para poder fazer parte da Patrulha Civil. Era o primeiro princípio. Então, era uma sociedade limpa e orientada e com princípio de civismo. O que se aprendia na Patrulha Civil? Tivemos ordem unida que era dada lá no CPOR, porque tinha militares do CPOR que já faziam parte da Patrulha Civil. Exemplo, o tenente Dalton Assunção e outros personagens ali, né? Mas aqui nós tínhamos o primeiro comandante, que foi o Rui de Moraes, que era piloto e era funcionário dos Correios. Nós tivemos também o Pedro Delpino, que também era piloto. Nós tivemos personagens direto do Aeroclube, que era o presidente do Aeroclube, que se chamava Augusto Fagioli. Ele, quase toda a família dele fazia parte, que nos cedeu os espaços lá em Lagoa Santa, onde era sediado o Aeroclube de Lagoa Santa. Tivemos acesso, inclusive, ao PAMA-LS, que naquela época era no Paraes-BLS, né, onde foi a nossa formatura. O que nós aprendemos ali? Nós fizemos estágio em pronto-socorro, nós fizemos estágio em outros hospitais, que o princípio era esse que eu fui comentado aqui, porque essa camisa, que era o princípio do que eu vinha a ser alguns anos mais tarde. Depois que eu deixei a Patrulha Aérea Civil, em 1961, para entrar para o Exército, e no fim eu fui parar na Aeronáutica, e dali, dentro da Aeronáutica, eu fui mandado para o Rio de Janeiro para fazer parte do primeiro esquadrão aeroterrestre de busca e salvamento, que é o Paraçar, que é conhecido no Brasil até hoje, com o lema de resgatar, desbravar e socorrer. E o lema principal é nossa lida, vossas vidas, sempre prontos para que outros possam viver. E lembrando o tempo, praticamente era o que era a Patrulha Aérea Civil. Como nós pudemos testemunhar, no pouco tempo que eu passei na Patrulha Aérea Civil, que foi entre 59 e 61, que nós tivemos várias missões. Dentre elas, teve o rompimento da barragem de Oroz, que foram deslocados um bom número de missionários para ali, ou patrulheiros, né, vamos dizer assim. Tivemos também Carangola e missões aqui internas, tais como, até de menor importância, mas talvez já era um treino para a civilidade, que foi guardas pessoais que foram feitas aqui durante o Carnaval e que culminou, que me lembro muito bem, em agosto de 1961, durante a renúncia do presidente Jânio Quadros, a Patrulha Aérea Civil, dada a sua formação e dada a sua estrutura, fez apoio de segurança no aeroporto de Carlos Prates, que era muito ativo naquela época. Fomos fazer guarnições ali à noite. Não me lembro quem era o chefe imediato, mas havia pessoas de alinhamento do Exército e da própria Polícia Civil que nos dava apoio relativo de segurança e que a gente apoiasse para fazer segurança, para evitar pousos ou decolagens indevidas durante aquele período de crise de 1961. Dali fizemos mais outros treinamentos, que era treinamento de campo, tais como construir aeródromos. Tinha muito conhecimento e relacionamento com a aviação comercial e civil, porque nós tínhamos também membros que eram pilotos comerciais. Me lembra bem o Cavalcante, comandante Cavalcante, que era piloto de linha aérea, e que inclusive nos dava acesso no aeroporto de Pampulha para que a gente conhecesse por dentro aviões comerciais, né? E tudo sobre a aviação possível que ele pudesse ser assistido ou ser participado. Então foi para mim, ou para minha pessoa, um grande aprendizado e um grande princípio do que eu viria a ser depois na Força Aérea Brasileira. Talvez não por escolha, mas por oportunidade, que eu entrei para a Força Aérea como soldado, fiz os cursos básicos necessários para me graduar,
né? E depois fiz especializações, né? E hoje sou reformado da Força Aérea Brasileira, sou suboficial da reserva da Força Aérea Brasileira. Mas por nenhum momento eu deixei de lembrar do princípio de onde eu parti. O que foi nosso primeiro comandante, o Rui de Moraes, como nós éramos colegas telegrafistas, e ele me convidou a participar da Patrulha Aérea Civil, que estava sendo formada, se eu queria fazer parte. E eu, como tudo que sempre foi de ajudar, essa parte de solidariedade, eu prontamente eu aceitei o convite dele. Então, e a Patrulha Aérea, o que eu sempre achei muito importante, é esse espírito de solidariedade que mantém ela viva. O senhor permaneceu na patrulha por quanto tempo? Exatamente, eu não sei te dizer. Eu sei que foi no final da década de 1950, quando começou a Patrulha Aérea, e pelo menos até meados de 1960, a década de 1960. Igual eu lembrei uma época de carnaval, que nós éramos convocados para manter a ordem no carnaval, nos clubes. Então eu achava isso muito importante. E marcou muito, porque nós vimos os foliões todos brincando, e nós de farda e sérios ali, para manter a ordem. Numa época de carnaval em que todos nós éramos jovens, e o jovem gosta de estar na folia, né, brincando, carnaval. E eu especialmente naqueles dias de carnaval, eu estava de farda, empunhando a farda de patrulheiro, e muito sério, muito sério. E teve outras passagens, ajuda de acidentes naturais, né? Por exemplo, tempestade. Nós fazíamos um trabalho muito grande de arrecadar recursos e donativos, doações para essas pessoas que estavam sofrendo aquelas consequências desses desastres, que chama de desastre da natureza, né? Foi logo no princípio, nós estreamos o uniforme, a turma toda ali, todo empolgado, né? Uniforme novo. Eu pus o cap e dei uma guinada no cap para trás. Aí o nosso comandante, o Rui de Moraes, ele olhou para mim assim e falou assim: olha o sargentão aí, aqui nós estamos na Patrulha Aérea Civil. Nem assim que se põe cap, na mesma hora eu consertei. Não tinha uma separação de classe. Era união em benefício, da necessidade da sociedade, pública, né? Daqueles que necessitassem. É o espírito da Patrulha Aérea, bonito, é que não tem separação. Ela tem união. Tinha união. E é o que me orgulho de ter participado da Patrulha Aérea. É esse espírito de união, de amizade que eu citei há pouco tempo, pouco antes da nossa amizade, por exemplo. Que há tantos anos conseguimos manter a proximidade. E foi um prazer muito grande nos encontrar. Eu fiquei surpreso do Gilson lembrar de mim e me chamar pelo nome, depois de 50 anos. Quer dizer, você vê como é que a Patrulha Aérea está embutida em nós. 50 anos. O princípio foi muito bem formado, né? Eram quase 100 ou mais pessoas. Então era um grupo heterogêneo. Tinha homens, mulheres, vários setores da sociedade, como tinha eu, que eu comentei, não me lembro, que tinha um feirante, tinha o outro que era vendedor, o outro era estudante, tinha pessoas da sociedade, né? Tinha igual a Júnia Letícia, tinha a Maria Carmen Ferraz, que era filha do dono do cartório. Então tinha pessoas assim, tinham oficiais do CPOR, tinham acho que 3 oficiais, se não me engano, né? O que eu me lembro mais era do Daltro, né? Que a gente nos cedeu espaço lá do CPOR para a gente treinar Ordem Unida, né? A gente treinava lá com instrução militar. Eles que nos davam o princípio básico da ordem cívica e social e da ordem unida, nos ensinando a marchar.
tínhamos acesso ao PAMA de Lagoa Santa, onde foi a formatura, né? Que tinham pessoas ligadas à aviação, não só o próprio Fagioli, que era presidente do Aeroclube de Minas Gerais, ou, aliás, na época de Lagoa Santa, né? Que era lá, sediada ali. E, então a gente tinha acesso a vários campos da sociedade, Marcos, que era muito importante, porque foi criada como uma entidade de classe, né? E de finalidade altruística, que é assim como são os grandes órgãos de serviço hoje. Então, a gente comentando, eu lembrei que eu tive a sorte de fazer um salto em homenagem à digníssima senhora primeira piloto contemporânea de Santos Dumont, Anésia Pinheiro Machado. A foto foi durante uma homenagem lá em Sete Lagoas, que eu havia feito um salto em homenagem a ela, e cheguei no chão com um pouco de velocidade, e depois nós fomos comemorar esse evento lá, desse impacto com solo. Mas não trouxe maiores consequências, não, apenas o vento que nos ludibriou na chegada, com paraquedas retangular. E mais uma vez, eu quero te agradecer, Gilson, você me põe em contato com a Patrulha Aérea Civil, porque você já teve com o coronel o Lopes. Alexandre Lopes. Você encontrou com ele e imediatamente você lembrou de mim e me mandou uma mensagem. E essa é uma satisfação muito grande ver como que a Patrulha Aérea Civil está agora, muito bem organizada, muito bem assistida, né? E fica aqui os meus parabéns para vocês, para todos os membros que compõem a Patrulha Aérea hoje, desde o comando até a tropa toda. O que eu posso ensejar para essa turma que está se formando é que, de princípio, eu os parabenizo pela continuação deste ideal e que vocês consigam, doravante, o que nós pretendemos, ou tivemos pretendido há 60 anos passados, que era fazer parte de uma força que destinava a servir a quem quer que fosse, óbvio, dentro da necessidade, sem cobrar nada de volta, que é um princípio do altruísmo, né? Nossa lida é vossas vidas, sempre prontos para que outros possam viver. Então, é muito importante a gente ter de si para dar para outrem, mesmo que outrem não venha saber que recebeu, mas pelo menos a gente tenta. O que eu quero é o que eu queria para nós, é sempre ter a oportunidade de ser útil, e é o que eu quero para vocês, que vocês tenham sempre em mente e estejam sempre dispostos a até se sacrificarem em benefício daqueles que precisarem. Que essa é a finalidade da Patrulha Aérea Civil, lá nos Estados Unidos e é aqui, continua sempre. E o que eu vejo para vocês agora, fazendo uma comparação de épocas, é claro que houve uma evolução muito grande, já são decorridos mais de 60 anos da nossa participação, e com isso houve uma evolução muito grande. Vocês são, nós podemos dizer, até privilegiados. Vocês têm um fator muito favorável, que é a comunicação instantânea. Vocês têm uma comunicação com o mundo inteiro de imediato. E pelo que eu tenho conhecimento agora da presença de vocês, a presença que eu digo de vocês é a Patrulha Aérea Civil, que está se reerguendo agora, né? É que vocês estão bem conscientes e bem engajados naquilo que vocês se prontificaram a fazer, que é ajudar. A solidariedade está nisso, e que eu desejo para vocês é muito sucesso. Brasil acima de tudo.